Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, você que está chegando. Vamos começando hoje mais uma live aqui do Aviva Jovem e hoje vamos falar sobre coronavírus e Cristo. É um tema que muito tem envolvido a todos nós, estamos no meio de uma pandemia global e vamos falar um pouquinho a respeito disso. É um tema bem relevante, importante e que tem a ver com os nossos dias, né? Bem-vindo aí o Juliano, o Thiago que acessaram agora, a Tia Ira, sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí. Se você quiser aproveitar e compartilhar para seus amigos, compartilhar para seus conhecidos aí esse vídeo, você pode fazer isso, tá? Então clica nesse aviãozinho que você está enxergando aí no teu WhatsApp, no teu Instagram, na tua tela e chama teus amigos para assistir também. A gente vai começando aqui mais uma live. O som tá beleza? Vocês estão conseguindo nos ouvir? Thiago, dá um sinal aí. Juliano, tudo certo? Estão ouvindo a minha voz? Tudo certinho? Oi Manu, boa noite. Oliveira, bem-vindo aí. Quem tá chegando, quem tá acessando essa nova live, sejam todos bem-vindos. Podem ir acessando aí. Priscila, boa noite. Todos estão conseguindo ouvir? Ok. Tia Ira fez o sinal. Juliano também. Thiago também. Show de bola. Já que vocês estão me escutando, então vamos começar, né? Aqui já é um ponto de encontro fixo dos jovens, aqui da Igreja Batista, toda terça-feira. Então, nós entendemos que esse é um lugar de a gente se rever e poder falar daquilo que vem do coração de Deus para a nossa vida. E esse tema é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, coronavírus e Cristo. Vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Alana, bem-vinda. Então sejam bem-vindos e vamos ter uma palavra rápida de oração. Eu acredito que nossa live hoje vai ser bem curta, talvez não mais do que meia hora, mas nesse tempo, por mais que seja breve, eu quero poder falar com você sobre aquilo que é de Deus para o nosso coração sobre esse tema. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem conectado vidas, o Senhor tem feito ligações, links entre nós, entre a minha vida com cada jovem que está aqui assistindo. Eu coloco, Senhor, cada um na sua casa, na sua família, diante da Tua presença e peço, Deus, que Tu possa falar ao nosso coração. Nós Te entregamos, Senhor, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e pedimos que o Senhor venha falar com nós, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu pensei nesse tema de falar um pouquinho a respeito de coronavírus e Cristo a partir de um devocional que eu comecei a ler do John Piper, que é um pastor americano, norte-americano, um homem bênção, um homem de Deus, que escreveu um livro chamado Coronavírus e Cristo. E no livro dele, ele fala a respeito da visão bíblica de Jesus sobre tudo isso. E é muito interessante porque é algo que a gente tem vivido, que a gente tem experimentado e muitas vezes até se preocupado, né, durante essa pandemia. Então, eu anotei algumas coisas para contar para você. O coronavírus, ou também conhecido como Covid-19, é um vírus que afeta os pulmões e, nos piores casos, ele mata por asfixia. A primeira morte pelo vírus foi relatada na China no dia 11 de janeiro de 2020, esse ano, super recente. E hoje, enquanto eu estou gravando essa live, você pode saber que existem milhões de casos de infecção pelo mundo e centenas de mortes. Até então, nós sabemos que a ciência busca pela cura, né, por uma vacina que seja eficiente, mas não foi encontrado. E a pandemia ela causou uma enorme instabilidade global ao redor do mundo. Por isso nós chamamos de pandemia, né? Ela chegou em diversos países. Em todo o mundo, essa instabilidade gera uma pergunta. E é dentro dessa pergunta que eu quero começar e fazer essa introdução da live hoje. Você tem uma rocha debaixo dos seus pés? Você tem um fundamento, um alicerce firme que te deixa inabalável
a tudo aquilo que pode derrubar. Nós temos uma rocha debaixo dos nossos pés, uma rocha inabalável. Essa pergunta nos faz pensar de que talvez aqueles que não têm um fundamento firme podem ser abalados justamente porque não têm, porque não conhecem esse amor que nos dá firmeza, que é o amor de Deus. Então eu tenho alguns pontos para falar com você hoje em relação a coronavírus e Cristo. Talvez você pode estar imaginando que eu vou trazer vários dados científicos, vou falar sobre a ciência, ou sobre uma profecia mirabolante, e não é nada disso. Até porque quando eu falo de coronavírus, eu estou falando de algo que é passageiro. Mas quando eu falo de Cristo, eu falo de algo que é eterno. Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é sobre ele o foco e sobre a visão de Cristo sobre essa pandemia que eu quero falar com você nessa noite. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é: venha para a rocha. Quem é a rocha que está debaixo dos meus pés, que me firma e que me dá estabilidade independente das circunstâncias? É Jesus. Existe um trecho da Bíblia que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, do 9 ao 10, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, vivamos em união com Ele. Esse texto, meu querido, ele é um texto incrível, porque ele fala assim: mesmo que você esteja dormindo ou mesmo que você esteja acordado, isso significa, mesmo que você esteja vivo ou que você esteja morto, não importa a situação, você, quando tem Cristo dentro do seu coração, como decisão na sua mente, é como se os seus pés estivessem sobre uma rocha e nada pode te abalar. Eu posso te dizer, com toda a graça e a bênção, que eu não me senti abalado nesse tempo. Justamente porque eu sei que o meu Redentor vive, que Cristo é por nós, que Ele cuida de mim, que Ele cuida da minha casa. Mas essa segurança, muitas vezes, as pessoas não têm. E aí acabam sentindo o medo, o pânico, a depressão, a tristeza. A estabilidade só é para aquele que tem os pés sobre a rocha. E a rocha se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso sustento inabalável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu repito, eu já falei isso. Então, o primeiro ponto e o primeiro desafio que eu quero fazer para você é: venha para a rocha. Se você está passando nesse momento de instabilidade mundial, é o momento de você se afirmar e se apegar em alguém que pode te dar segurança. E esse alguém é Jesus Cristo. Além disso, eu preciso te dizer algo. Vivo ou morto, você vai estar com Deus. Olha só, a Manu está escrevendo ali, é verdade. E não só você, Manu, mas muitos que se sentiu assustado, sozinho. E muitas vezes vem esse pensamento, esse sentimento. Isso é humano. Nós somos frágeis e temos emoções. Mas nós precisamos aprender a submeter esses pensamentos diante de Jesus. Porque aí então nós conseguimos receber a paz que só Ele pode dar, independente da dificuldade, independente da circunstância. Deus, Ele é o dono da vida. A Bíblia nos ensina que até mesmo a morte dos seus santos pertencem a Ele. Então, se nós vivemos é por Ele, e se nós morremos também é para poder nos encontrar com Ele. Salmo 23 fala de que nós temos companhia, nós não estamos sozinhos. Sabe que o segundo ponto que eu quero trazer para você, além de que você é convidado para vir para a rocha, o fundamento inabalável, é que Cristo é um sólido fundamento. Sabe, a doçura da palavra de Deus, ela se perde nesse momento agridoce. Esse é um momento agridoce justamente porque nós passamos por momentos de amargura, de momentos muitas vezes azedos no meio da doçura da palavra. O Salmo 19:10 diz que a palavra de Deus é como o mel. Ela é doce e ela é como se fosse um conforto para a nossa alma. É esse o sentido do texto.
E nós, durante a pandemia, passamos por notícias ruins. Não é agradável saber que o teu amigo contraiu o vírus. Não é agradável saber que existem pessoas morrendo ou que não existe a cura ou tratamento. Quer dizer, são notícias ruins. Mas nós também conhecemos uma fonte que tem uma notícia boa para nós. E essa fonte é a palavra de Deus. 1 Pedro, do capítulo 1 ao 20, versículo 24, fala que a vida do homem é como a erva que cai, mas Deus permanece com a sua palavra para sempre. Quer dizer, nós somos passageiros, nós somos como a erva, mas a palavra de Deus permanece. E isso é imutável, isso é o firme fundamento. Se você coloca a sua vida em cima da palavra de Deus, então você não é abalado, você está diante de um firme fundamento. Saiba de uma coisa, a rocha que nós queremos é uma rocha justa. Exatamente. O coronavírus, ele não aponta para a bondade de Deus, ele não aponta para a justiça de Deus. Nós lendo lá no livro de Romanos, capítulo 3, vemos que o homem, ele trocou a justiça, a bondade de Deus pela ira de Deus. E muitas vezes nós despertamos o sentimento de ira. Mas sabe de uma coisa? Não existe rocha como Deus. Não existe consolo, lugar de descanso, fundamento de salvação. Sabe o que significa salvação? É uma tábua onde você se segura em alto mar, justamente quando não tem mais nada e você é um náufrago. E aí você pode ter certeza que a tua última esperança de vida está naquela tábua. E Cristo é essa, a tábua de salvação em que você pode se abraçar. Cristo é a rocha, Cristo é essa segurança que nós temos. Acima do coronavírus, Deus é soberano sobre o coronavírus e sobre tudo. A soberania de Deus é um ponto que eu não poderia deixar de trazer nessa live, porque nós falamos sobre um momento de tristeza, um momento de caos, um momento de bagunça, um momento de muitas dúvidas e incertezas. Eu não sei até quando vou ter um emprego, eu não sei até quando o alimento vai durar, eu não sei até onde a saúde vai permanecer, mas eu sei de um Deus que não me abala. Eu não sei até quando eu vou estar vivo, eu não sei até quando eu vou estar no mundo, mas eu sei que com Cristo eu vou para a eternidade. Então essa certeza, essa segurança, só Cristo pode nos dar. Deus, Ele é soberano. E quando eu falo de soberania de Deus, eu falo sobre entrega. Você precisa deixar e aprender a entregar as tuas ansiedades. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é suave e leve. E muitas vezes nós carregamos durante a semana um peso nas costas, um fardo, querendo assumir o lugar de Jesus, de alívio que só Ele pode dar. Então nós precisamos aprender a descansar e a largar, a entregar o nosso fardo, a nossa dificuldade, a nossa luta, tudo isso diante do Senhor. Porque é Ele quem nos dá o descanso, é Ele quem nos dá o refrigério, é Ele quem nos convida para, em meio à pandemia de coronavírus, experimentar a salvação do amor inabalável de Jesus. Precisamos sim reconhecer então que Cristo é o fundamento firme da nossa fé. Tem uma música que eu gosto muito, ela é mais antiga, ela diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas na versão em inglês dela diz because He lives, I can face tomorrow, que na tradução significa porque Cristo vive, eu posso encarar o amanhã, olhar nos olhos do amanhã, dentro do problema, e ainda assim enfrentar e vencer ele. É essa gana de encarar para vencer que eu preciso ter com Jesus. Eu posso olhar dentro dos olhos do coronavírus e saber que eu vou passar bem diante dele. E se eu contrair e se eu morrer, ainda assim é lucro. Porque como dizia o apóstolo Paulo, o morrer para mim é lucro, porque eu vou estar na glória com Jesus. Para que é melhor do que isso? Estar diante do nosso Rei, diante daquele que nos ama. Quer dizer,
Jonas está dizendo que eu devo me alegrar na morte. Eu estou querendo te falar que, se vivo ou morto, Deus continua sendo Deus. Deus é o Deus da vida quando Ele te dá a vida. Mas Deus é aquele que permite recolher aqueles que Ele traz à morte. Então sim, Ele é soberano sobre vida e morte. E eu quero voltar, eu quero ler mais uma vez esse texto. Tem alguns queridos aí chegando, né? GG está chegando, a Monique, bem-vindos aí, boa noite. Eu li um texto de 1 Tessalonicenses 5, do 9 ao 10, eu quero ler mais uma vez, para que você fixe e grave isso junto comigo. Deus, Ele não nos destinou para a sua ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos ou vivamos, em união com Ele. Isso quer dizer que, acordados ou dormindo, mortos ou vivos, não importa, nós estamos junto com Cristo. A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, a partir do momento que teu coração pertence a Jesus e você convidou Ele e continua diariamente se convertendo e convidando Ele a ser o teu Senhor, então saiba, tenha essa verdade dentro de você. Vivo ou morto, você vai estar com Deus, você vai estar com Jesus. Agora eu tenho uma boa notícia para te trazer em meio ao coronavírus. A boa notícia é que Cristo reina. Ele é um rei e nós entregamos a Ele todo o reinado, toda a honra, toda a glória. Cristo reina independente das circunstâncias. Você pode passar por momentos financeiramente de prosperidade ou de escassez, de pobreza. Você pode passar por momentos onde você aproveita da saúde ou passa talvez por falta de saúde pela doença. Independente da tua circunstância, Deus vai além dela. Deus é inabalável e Cristo reina acima de todas as coisas. Muitas vezes nós trazemos uma mentalidade distorcida de um Cristo pregado numa cruz, morrendo, vertendo sangue o dia todo. E não é esse o Jesus que eu creio. O meu Cristo, Ele foi um bebezinho numa manjedoura. Ele foi sim um sofredor dentro de uma cruz de maldição. Mas Ele também ressuscitou. E o nosso Cristo, Ele reina. Ele é rei. Hoje Cristo não é um bebê, hoje Cristo não está numa cruz, hoje Cristo, enquanto eu estou fazendo essa live com você, Ele está sentado nos céus, à direita do Pai, reinando em lugares celestiais, e esse rei forte de poder, que lá em Apocalipse está descrito com os pés de latão reluzente, com os olhos como chamas de fogo, com o cabelo branco como a neve, esse rei que reina, é esse rei que quer te trazer paz, estabilidade e segurança acima das circunstâncias. Ele é soberano na doença ou na saúde, Ele é soberano na vida ou na morte. E essa consciência de soberania do nosso rei é que nós esquecemos muitas vezes e tentamos carregar sobre nós um fardo que não é nosso. Cristo já carregou todo o fardo de peso, de enfermidade, de maldição, todo o castigo que nos traz a paz já estava sobre Ele. Por isso nós podemos receber esse descanso, esse lugar de paz, essa segurança mesmo em meio à pandemia. Nós podemos receber quando depositamos e entregamos a nossa vida diante de Cristo. Monique está escrevendo ali, por isso devemos orar para que venha o reino dele, com a finalidade de que seja feita a sua vontade. Ele reina, glória a Deus, é a oração do Pai Nosso, é isso mesmo. A Bíblia nos ensina e fala muitas vezes sobre o reino de Deus. João dizia está próximo, Jesus diz o reino de Deus chegou, e Mateus 11:12 fala que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Precisamos viver uma vida de esforço. Sabe qual é o esforço? O esforço de acordar de manhã e dobrar o joelho. O esforço de fazer um jejum e sacrificar a nossa carne para se aproximar de Deus. O esforço de louvar e adorar mesmo quando eu tenho talvez cansaço, preguiça. O esforço de buscar e ler e se alimentar da palavra, que é a vida. Eu preciso de esforço para manter comunhão na igreja, mesmo na distância, que seja através da tecnologia como nessa live.
Precisamos nos esforçar para as coisas de Deus, porque assim nós tomamos o reino e nós participamos do reino. Nicodemos, ele disse lá em João 3 para Jesus: eu quero ver o reino, o que eu preciso fazer para isso? E Jesus disse: você precisa nascer de novo. E aí então ele entra naquele paradoxo, ele não consegue entender. Como assim? É um dilema dentro dele. Como que eu, um homem velho, vou nascer e voltar ao ventre da minha mãe? E aí ele entende que nascer de novo é nascer da água e do Espírito, e não nascer fisicamente. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós nascemos da água da palavra todos os dias, lendo, nos limpando, nos purificando, quando nós damos espaço ao Espírito de Deus, para que Ele possa mover dentro e ao redor de nós, então é o Espírito de Deus quem nos conduz, é a palavra de Deus quem nos lava, e pelo nascimento do Espírito e da palavra, da água e da palavra, é que nós entramos, vemos e vivemos no reino. Dentro desse reino nós vivemos a eternidade. Ela é transcendente, ela é além do terreno, do palpável, do material. Ela é sobrenatural, ela é eterna, ela não tem fim. Você já parou para pensar que o coronavírus ele vai passar daqui 10 anos? Você já parou para pensar que o coronavírus daqui a 80 anos vai estar no livro de história? Igual como nós sabemos da gripe espanhola, assim, de tantas outras doenças que já se descobriu a cura. E aí? Ele vai passar. Mas Cristo não passa. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E onde você vai estar daqui a 80 anos? Onde você vai estar daqui 100 anos? Daqui 150 anos? Você já parou para pensar? Para para pensar. Onde você vai estar daqui 150 anos? Tudo isso vai passar. Mas aquele que está na rocha vai permanecer durante toda a eternidade com Cristo. A Manu estava colocando um versículo aqui, eu quero ler para nós. Até que uma mãe esqueça do seu filho, Deus não te esquecerá jamais. O amor paterno de Deus, o amor incondicional, que não se pode explicar nesse mundo. Exatamente, é esse o amor. É o amor de Deus, né? Glória a Deus por isso. Estamos falando de coronavírus e Cristo. Eu comecei falando, eu gosto muito de revisar, né? De recapitular, porque assim você fica sempre por dentro de tudo que a gente está falando. Que é uma doença que afeta os pulmões, que no pior dos estágios ele causa asfixia e leva à morte. O primeiro caso foi descoberto, a primeira morte, lá no dia 11 de janeiro, na China. Quer dizer, ainda esse ano, em 2020, e hoje milhões de casos já acontecem. Um cenário de instabilidade e de pandemia se estabeleceu em todo o mundo. E aí eu comecei a te falar que você precisa vir para a rocha. Esse é um convite, essa live é para te convidar. Saia da mente do coronavírus e venha para Cristo. Venha para Jesus, porque Ele é o sólido fundamento. A rocha que Jesus é uma rocha de bondade e de justiça. Deus é soberano sobre o coronavírus. Ele é mais importante do que todas as coisas. Deus reina, e isso é uma boa notícia. Deus usa calamidades físicas para ilustrar o horror moral do pecado. Isso é muito forte. John Piper escreveu no livro, no devocional que eu li, eu já disse que foi ali a minha inspiração para essa live. Depois você pode me procurar, me chama no inbox e eu te mando o link do e-book. E é muito precioso você ver que esse homem de Deus, escrevendo esse livro, foi inspirado dessa forma. O John escreve o seguinte, essa verdade, que Deus ele usa calamidades. Pode ser o coronavírus, pode ser uma enchente, pode ser um desbarrancamento, pode ser um furacão, pode ser uma outra enfermidade. Deus usa calamidades para ilustrar o horror moral do pecado. Romanos 3,23 fala que o pecado nos separa de Deus e Deus, sendo santo, não pode habitar entre nós. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos estar
direto, rumo ao inferno pela nossa condição humana. O que nos leva ao caminho eterno e ao céu é Cristo, só Ele. E uma vez que nós enxergamos uma situação de calamidade pública, é isso que o prefeito decretou aqui na cidade, é isso que o governador decretou no estado, é isso que está acontecendo em todo mundo. A calamidade mostra o quadro, o exemplo, a ilustração óbvia do pecado na nossa vida. O pecado nos coloca em um estado de calamidade. A calamidade, ela traz um estado alerta, como se tivesse uma sirene vermelha ligada, mostrando que há uma preocupação. A calamidade é um aviso de preocupação, porque coisas ruins podem acontecer. Deus, ele avisa exatamente a mesma coisa, através da sua palavra, através do seu Espírito, quando nos confronta com o pecado. O pecado também pode nos destruir. A pior das mortes não é a morte física, mas é a morte espiritual, é a separação do homem com Deus. Cristo é a ponte que reconcilia o homem com Deus, mas a separação que o pecado causa é exatamente um estado de calamidade. É onde se chega ao fim da linha do precipício e se pula para baixo e não tem mais saída. A morte espiritual é um cenário, um quadro de horror, exatamente como o coronavírus tem desenhado diante da nossa nação. Uma outra verdade que eu preciso trazer para você é que nós não estamos imunes. Eu estava comentando com a Júlia hoje de manhã, ela contando de que uma cantora, né, evangélica recentemente veio a falecer essa semana, e muita gente dizendo: cadê o teu Deus? E onde está Jesus? E tudo que tu pregava? E ela morreu. E aí, sabe que eu conversei com a Juliana, minha esposa, não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos cristãos que nós estamos imunes às dores. Sim, nós podemos ser infectados. Sim, nós podemos passar pela morte. Mas sim, nós temos a eternidade do Rei que reina e nos ama e vai nos levar para a eternidade junto com Ele. E esse amor que nos enche por dentro e ao redor e completamente é maior do que tudo. É maior do que tudo, e eu não preciso de mais nada quando eu estou em Cristo. Então o coronavírus não vai me deter. Eu não preciso ter medo. Eu tenho um lugar de descanso. Eu tenho um lugar de confiança. O Covid-19, saiba disso, é um alerta para estarmos prontos à segunda vinda de Cristo. Sabe que esse ano de 2020 eu comecei buscando e orando ao Senhor, e a palavra que queimava o meu coração era a parábola das 10 virgens. Janeiro desse ano o Senhor me trouxe essa palavra. Pela primeira vez em 18 anos de crente, eu preguei sobre a volta de Cristo. Eu sempre tive muito temor, mas é algo que eu entendo que justamente por ter muito temor, precisaria muito da direção de Deus. E o Espírito Santo queimava e continuava queimando ao meu coração. Lá em Torres eu preguei sobre essa palavra. E precisamos viver vigilantes, alertas. Sim, porque o coronavírus também é um sinal da segunda volta de Cristo. E a segunda volta de Cristo é mais importante do que a primeira, porque na primeira vinda de Jesus para a terra, Ele veio consumar o seu propósito de nos salvar. Agora, na segunda vinda de Cristo, Ele vai nos levar junto com Ele para o céu, para a eternidade. Então, eu creio, e a palavra nos ensina, sim, Cristo vai voltar. E eu acredito que o Covid, ele é um alerta de Deus, para que a gente se atente, para que eu não fique desprevenido e nem sem óleo na minha lâmpada, para que eu esteja pronto exatamente para o momento que ele vier. O coronavírus também, eu penso e entendo que é um chamado para nos arrependermos e nos alinhar ao valor infinito de Cristo, a eternidade. Quantas vezes nós esquecemos da eternidade
envolvidos com o trivial, com o rotineiro, com o que é fútil, com o que é passageiro, material, enquanto o que é eterno permanece para sempre inabalável. O Senhor, ele veio chacoalhar as estruturas para que a gente pudesse relembrar de que nós temos uma vida diante dele eterna. Então sim, eu creio que o coronavírus ele é um chamado, não só para a volta de Cristo, mas também para o arrependimento. Devemos nos arrepender, prostrar o nosso rosto em terra. A palavra do Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e a minha face buscar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Segundo a Crônica 7,14 fala isso, né? O coronavírus também ele é uma convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração. Meu querido, eu preciso te dizer uma coisa: autocomiseração é pecado. Sabe o que é autocomiseração? Ai, coitadinho de mim, eu tenho tanta dó de mim, vive se lamuriando. Basta, dá um chega nisso. Você não é um coitado, você não está morrendo, você tem Jesus e Ele é o teu consolo. E se não é assim, então tem alguma coisa errada na tua fé, meu irmão. Então chega de se ver como vítima, como coitadinho. Nós precisamos aprender a nos posicionar em Cristo. Quem eu sou em Jesus? Sabe? A Monique está escrevendo ali, ó, o Covid revelou onde estava o nosso tesouro, porque ali está o nosso coração. É verdade, é verdade. Eu estou falando agora sobre autocomiseração. É um tempo de você deixar de lado as tuas dores, as tuas mazelas e olhar ao redor, porque tem pessoas que carecem mais do que você. E não é só porque tem alguém que carece mais do que você, mas é porque Cristo te consola, porque Cristo te salva, te cura, te liberta, te dá um senso de eternidade, de pertencimento a um reino maior que transcende, é além do terreno, é além do passageiro. E é essa realidade que nós precisamos lembrar e viver seguramente. A palavra diz que aquele que confia no Senhor habitará em segurança e não passará por temor nessa terra. Nós não precisamos temer. O coronavírus é uma convocação de Deus ao seu povo, a você e a mim, para superar o medo. O medo é um sentimento que muitas vezes é acompanhado de um espírito intimidador. Então repreenda o espírito do medo e mande embora em nome de Jesus. O medo ele paralisa, ele te cessa, ele te deixa estagnado. Você precisa aprender a vencer o medo. Tenha coragem. O oposto do medo é a confiança em Cristo. Ele lança fora todo o medo. A palavra diz que Deus é amor e o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então tenha essa confiança de que Cristo é contigo. O coronavírus é uma convocação de Deus ao seu povo para superar com alegria as dificuldades e também para fazer a obra do amor que glorifica a Deus. Você foi chamado para uma obra. O Senhor te chama de sal para salgar o mundo, de luz para brilhar, e uma lâmpada não pode se esconder embaixo da cama, então você tem que ser referência. Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para levar o Evangelho, para levar e ser um proclamador da alegria e da salvação de Cristo. Então tenha isso na sua mente. Fale isso para si mesmo. Eu sou um proclamador da alegria e da salvação. Repita isso para você mesmo. Olhe no espelho dos seus olhos e diga para você mesmo: Cristo me fez um proclamador da alegria. Você contém as boas novas que o mundo espera. A palavra da salvação, o Evangelho de Cristo. Você tem a verdade. Deus, Ele está desprendendo raízes dos cristãos. Eu creio nisso. Todos aqueles que estavam acomodados estão tendo as suas raízes podadas e cortadas. E a boa nova é que aquele que é podado, limpado, ele vai frutificar mais ainda. João 15 fala isso. Em todo o mundo, o Senhor ele está limpando raízes, cortando excessos. Sabe para quê, meu irmão?
para que você possa ser livre no propósito do Senhor sobre a tua vida, e para que você possa trazer liberdade ao mundo também, para que você possa pregar salvação àquele que vai querer, para que você possa quebrar as algemas daquele que está debaixo de condenação. O Senhor te ungiu, assim como a Cristo. Sabe? O Senhor precisa de crentes radicais, que preguem o Evangelho a tempo e fora de tempo, que se faça de louco para com os loucos. Então coloque o teu coração em Cristo. Ele é contigo para fazer com que essa pandemia seja pequena diante do nome de Cristo. Talvez você está percebendo, Jonas, mas você colocou o tema da live, coronavírus e Cristo, e está falando de Cristo, é claro, porque eu vou falar de uma doença que vai passar e vai acabar daqui a alguns meses. Não, eu vou falar daquele que é eterno, daquele que é para sempre, que toca no coronavírus e diz, é tempo de parar. É Cristo que pode fazer isso. É Cristo que pode fazer isso. E mesmo se o Senhor permitir tocar em algum dos seus santos, Ele continua sendo rei, Ele continua sendo governador máximo de toda a terra, todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Eu espero de verdade que essa palavra seja um ânimo para a tua vida, que você possa aprender a se reinventar, a se recriar, a construir o novo de Deus na sua vida. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então viva esse novo de Deus, supere o coronavírus, supere a autocomiseração, supere o medo, vença, passe por cima de todo o sentimento avassalador de desastre, de calamidade, porque o maior dos horrores, o maior das calamidades é o pecado que nos condena ao inferno, que nos separa de Cristo, e para isso tem solução. Cristo já nos amou e já nos salvou. Para que melhor do que isso? Para que melhor? Eu quero terminar então relembrando alguns dos pontos, e eu quero depois fazer novamente aquela pergunta que eu comecei te falando. Então, venha para a rocha. Cristo é um sólido fundamento. A rocha que Cristo é uma rocha justa e bondosa. Deus é soberano sobre o coronavírus. Creia nisso. Ele é soberano. Deus reina, e isto é uma boa notícia. Nós temos as boas novas na nossa mão, que é a palavra do Senhor. Deus usa calamidades físicas, como o coronavírus, para ilustrar o horror do pecado que nos separa de Deus. Nós não estamos imunes, e se morrer, morremos com Cristo. O Covid, ele é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda volta de Cristo. O coronavírus é um chamado para o arrependimento e para nos alinharmos aos valores eternos de Cristo. O coronavírus é uma convocação de Deus para o seu povo superar a autocomiseração, o medo e se posicionar como proclamadores da alegria e da salvação para glorificar o nome de Deus. E ainda para terminar, Deus está desprendendo raízes dos cristãos, podando aqueles que precisam ser limpos para frutificar mais, tirando do comodismo em todo o mundo, para liberar algo novo sobre os cristãos. Eu creio que é enviar aqueles que vão pregar o Evangelho. Talvez o Senhor está te desprendendo da sua cama, então levante-se e vá falar para o teu vizinho. Talvez é dentro do teu ambiente de trabalho ou na rua, mesmo com a máscara, fale enquanto você tem boca, proclame o nome do Senhor, glorifique. Você foi chamado para ser um proclamador da alegria e da salvação. Se posicione como aquele que Deus te chamou. Amém? E eu quero terminar fazendo aquela pergunta que eu fiz no início. Temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Ela é inabalável? Eu posso te dizer por mim, sim, eu tenho uma rocha debaixo dos meus pés.
Essa rocha é Cristo e na verdade da sua palavra eu estou firmado. Sim, essa rocha é inabalável. E eu quero concluir orando pela sua vida, por tudo isso que nós estamos passando. Vamos orar então? Amado Pai, eu coloco esse tempo, essa live, cada um dos irmãos que esteve presente ouvindo essa mensagem aqui, aqueles que vão ouvir ainda lá no canal do YouTube, que o Senhor possa falar do coração de cada um. Eu peço em nome de Jesus, Deus, que aqueles que estão infectados pelo coronavírus, que pela tua mão de poder eles possam receber a cura onde estiverem, que ali, Senhor, haja o teu milagre, assim como nós queremos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que pode curar do coronavírus, é o poder do teu Espírito Santo. Espírito amado de Deus, visita as famílias que estão sendo nesse momento consoladas e enlutadas porque perderam entes e familiares devido ao vírus. Eu peço, Senhor, consolo no meio da dor. É tão difícil e só o Senhor pode ajudar, Senhor. Então eu oro que no nome de Jesus venha sobre cada uma dessas famílias consolo, que venha sobre cada um, Senhor, desses, a lembrança de que Jesus é o Rei, é aquele que está na eternidade com os seus. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor possa nos despertar, Senhor, para esse chamado de sair do comodismo, de ser convocados, de nos estar prontos para a segunda volta de Cristo, de estar prontos para o teu chamado de pregar o Evangelho, de ser sal no mundo, de ser luz onde nós estamos. Levanta, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, para que a gente possa estar, Senhor, firme em Ti, que é a rocha inabalável. E independente da ciência, independente da medicina, independente da cura ou das consequências que essa calamidade que está espalhada no mundo, que é a pandemia do coronavírus, possa trazer, que nós venhamos a lembrar e a honrar e glorificar o teu nome, Cristo, que é o Rei, que reina de ontem, hoje e reinará eternamente, é o mesmo para sempre, é aquele que nos ama, que nos cuida, que nos acolhe. Eu oro que o Senhor possa encher a vida dos meus irmãos com o teu amor por dentro e ao redor de cada um deles, que a tua presença, que o teu consolo venha. Enche-nos, Senhor, da esperança da glória, porque Tu és a nossa esperança da glória. Obrigado, Jesus, porque Tu és o autor e consumador da nossa salvação. Nós Te glorificamos por tudo que nós temos vivido, mesmo sendo difícil, mesmo, Senhor, pelo desemprego, mesmo, Senhor, pelas situações de enfermidade, mesmo, Senhor, pela crise mundial. Nós sabemos que Tu és Rei sobre tudo isso. Tu és o governador máximo de toda a terra e nós Te entregamos a nossa confiança, nós clamamos e colocamos o rosto em terra, queremos nos arrepender e nos voltar para Ti enquanto é tempo, Senhor, nos alinhar com a Tua vontade, com a Tua mente, com a mentalidade de Cristo sobre a eternidade. Senhor, nós Te entregamos a nossa vida, as nossas famílias e esse tempo que o Brasil e o mundo têm vivido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ter participado desse tempo. Compartilhe essa live depois, vai estar disponível ainda essa semana lá no nosso canal do YouTube também. E que esse fundamento, essa rocha que é Cristo, possa estar debaixo dos seus pés. Então se coloque na rocha, firme-se em Cristo, se coloque debaixo da cobertura do governo do Senhor. Salmos 32:8 diz: guiar-vos-ei e instruir-vos-ei pelo caminho que deves andar, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. O Senhor vai te guiar, o Senhor vai te instruir, Ele vai te levar pelo caminho certo, mesmo que passe pelo vale da morte, Ele está contigo, mas você precisa se colocar debaixo, é uma condição, se coloque debaixo dos olhos do Senhor. Guiar-vos-ei e instruir-vos-ei pelo caminho que deves andar, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Viva debaixo desse guarda-chuva da presença de Deus, viva debaixo dos olhos de Deus, e você vai receber palavras de consolo, de sabedoria, de bênção e a direção do Espírito Santo queimando aí dentro de você.
Deus te abençoe. Jovem, amo você. Muito obrigado por fazer parte do Aviva Jovem. E prosseguimos. Sábado estamos aí com mais uma reunião na limitação de 30 pessoas, mas estamos firmes aqui na Igreja Batista em Gramado, às 8 da noite. Você é convidado. Que Deus abençoe a tua vida. Uma boa semana, meu irmão, na paz de Jesus.